Shalom, muita paz, muita luz. Um abençoado Natal a todos. Hoje é sábado, dia 25 de dezembro de 2021. Sábado de Natal. Um abençoado sábado a todos. Então, estou dando a continuação ao vídeo anterior, falando sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração de Jesus Cristo. E estou me referindo ao livro Os 10 Mandamentos e o Pai Nosso, do Messias Abidurshi. Eu coloquei em cima de Abidurshi o nome Deus, porque é uma obra pessoal de Deus. Então, igualmente a Jesus Cristo. Né? Esses são os dois filhos de Deus. Jesus Cristo, o amor de Deus, e Emmanuel, o Espírito Santo. Emmanuel Abidurshi. Então vamos dar sequência à leitura que eu estava fazendo do primeiro mandamento. Um possui um filho que lhe significa mais que tudo e pelo qual seria capaz de qualquer sacrifício, e que o faz esquecer tudo ou mais. Outro coloca a fruição de prazeres terrenos sobre tudo e, ainda que tomado da melhor boa vontade, não seria capaz de privar-se deles por qualquer motivo. Se tal exigência que lhe permita livre decisão lhe fosse apresentada. Um terceiro, por sua vez, ama o dinheiro. Um quarto, o poder. Um quinto, uma mulher. Outro, honrarias terrenas. E todos, em última análise, somente a si mesmos. Isso é idolatria no mais verdadeiro sentido. Disso adverte o primeiro mandamento. Proíbe-o. E ai daquele que não o segue ao pé da letra. Tal transgressão traz como consequência imediata que tal ser humano sempre tem de permanecer preso à terra, ao passar para o reino da matéria fina. Na realidade, porém, ele mesmo que se prende à terra, pelo pendor por algo existente nela. Fica assim impedido de ulterior ascensão, perde o tempo que para esse fim lhe foi concedido e corre o perigo de não sair a tempo do reino da matéria fina, numa ascensão deste para o reino luminoso dos espíritos livres. É arrastado então para a inevitável decomposição de toda a matéria, decomposição essa que serve de purificação para a ascensão e nova formação da mesma. Isso, porém, é para a alma humana a morte espiritual de toda a consciência pessoal e com isso também o aniquilamento de sua forma e de seu nome para toda a eternidade. É desse terrível acontecimento que a observância do primeiro mandamento deve proteger. É o mais nobre dos mandamentos, porque é o mais imprescindível para o ser humano. Infelizmente, o ser humano tende com demasiada facilidade a entregar-se a algum pendor que o escravizará finalmente. Aquilo, porém, que ele deixa se constituir num pendor, ele transforma assim num bezerro de ouro, colocando-o no lugar mais alto e constituindo-o como ídolo ao lado de seu Deus e, muitas vezes, até acima dele. Desses pendores, infelizmente, existem demais, criados pelo próprio ser humano, dos quais ele se assenhoreia de muito bom grado e com absoluta despreocupação. O pendor é a predileção por algo terreno, conforme já citei.
Naturalmente existem muitos mais desses. Quem, porém, adquire um pendor, este pende, como já indica acertadamente a palavra. Pende assim para a matéria grosseira, quando de sua passagem ao além para seu ulterior desenvolvimento, e não consegue libertar-se facilmente. Fica, portanto, impedido, retido. Pode-se também chamar isso de maldição que fica pesando sobre ele. O acontecimento é o mesmo, qualquer que seja a forma pela qual se expressa. Se, porém, na sua existência terrena, colocar Deus acima de tudo, não apenas de sua imaginação ou por meio de palavras, mas no sentimento intuitivo, portanto, de modo verdadeiro e legítimo, com respeitoso amor, que o prende como um pendor, assim ele, o ser humano, através dessa ligação, com o mesmo efeito, esforçar-se-á imediatamente para cima, quando chegar ao além, pois leva consigo a veneração e amor a Deus, que o sustenta e o conduz, por fim, à sua proximidade, ao paraíso, à criação primordial, a morada dos espíritos puros, libertos de todos os fardos, e cuja ligação conduz somente à verdade luminosa de Deus. Atentai, pois, estritamente à observância deste mandamento. Assim ficareis preservados de muitos fios do destino, de espécie desfavorável, dos quais não mais podereis libertar-vos, por não vos restar tempo suficiente. Muito bem, aí está o primeiro mandamento, explicado pelo Messias Abdushim. O Espírito Santo, o esperado Espírito da Verdade que Jesus nos anunciou. Hoje é Natal, abençoado Natal a todos. É bem apropriado falar sobre os 10 mandamentos e o Pai Nosso. Bom, vamos continuar a leitura agora para o segundo mandamento. Ele, quanto que o primeiro mandamento, aqui contém 3 páginas aqui. E esse segundo mandamento: não empregarás em vão o nome do Senhor teu Deus. O nome desperta e concretiza no ser humano o conceito. Quem desonra um nome e se atreve a desvalorizá-lo, desvaloriza com isso o conceito. Lembrai-vos disso sempre. Este claro mandamento do Senhor é, porém, o menos respeitado entre todos os 10. Portanto, o que é mais transgredido. São inúmeras as maneiras de não respeitá-lo. Mesmo quando o ser humano imagina que muitas das transgressões sejam inteiramente inócuas, apenas maneiras de falar sem importância, apesar disso, não deixa de ser transgressão deste mandamento tão nitidamente expresso. São justamente essas milhares de inobservâncias supostamente inócuas que rebaixam o nome sagrado de Deus e, com isso, o conceito de Deus
que se encontra sempre intimamente ligado ao nome, privando-o de sua santidade perante pessoas adultas e até mesmo perante as crianças, maculando sua inviolabilidade pelo seu uso diário, pelo rebaixamento nas conversas corriqueiras. Os seres humanos não têm receio de se tornarem ridículos com isso. Não tenciono citar nenhuma das numerosas frases, pois o nome de Deus é demais elevado e sagrado para isso. Mas a qualquer pessoa bastará prestar atenção durante um dia somente, e certamente há de ficar espantada diante da imensidade de vezes em que o segundo mandamento é transgredido por pessoas de ambos os sexos, por grandes e pequenos, até mesmo pelas crianças que mal são capazes de compor uma sentença exata. Por esse motivo, frequentemente, uma das primeiras coisas que a mocidade aprende é o rebaixamento de Deus nessas transgressões aparentemente tão inócuas das leis de Deus. O efeito implícito, porém, é o pior de todas as transgressões. Encontra-se generalizado de modo devastador entre toda a humanidade, não apenas entre os cristãos, mas também entre maometanos, judeus e budistas. Por toda parte ouve-se a mesma coisa até o fastio. O que pode então ainda valer para o ser humano o nome Deus? Está desvalorizado e não se lhe dá nem mesmo a importância da menor das moedas. Muito pior do que uma peça de roupa usada, esse ser humano da terra, que se julga tão inteligente, pensa mesmo que não há nenhum mal em tudo isso, e peca em tal sentido mais de 100 vezes por dia. Onde está a reflexão? Onde a menor manifestação de sentimento intuitivo? Vós também vos encontrais totalmente embotados e ouvis calmamente, quando o mais sagrado de todos os conceitos é desse modo arrastado à lama de todos os dias. Não vos enganeis, porém, a conta de dívidas no além fica com isso sobrecarregada impiedosamente para cada um que pecou neste particular. E não é tão fácil espiar justamente isso, porque acarreta tão amplas e más consequências que terão de se vingar até a terceira e quarta geração, se em uma dessas gerações não surgir uma pessoa que chegue a um reconhecimento claro a tal respeito, dando um fim a esse mau proceder. Procurai, portanto, combater esse costume nocivo em vosso ambiente mais chegado. Antes de mais nada, cortai primeiramente os fios de vosso próprio karma, com a máxima energia que ainda resta em vós, para que a conta de culpas não aumente ainda mais. Nem imagineis uma remissão uma remissão fácil, somente porque até agora nada de mal pensastes a respeito. O dano é sempre o mesmo. E o pecado contra o mandamento continua existindo incondicionalmente. Vós o conhecestes, pois, perfeitamente. Se não vos esforçastes por tornar-vos cientes do alcance disso, a culpa é vossa. Nada, portanto, vos poderá ser descontado.
Ouvi e procedei de acordo, para que possais ainda sobre a terra remir muitas coisas. Caso contrário, é apavorante o lodaçal que vos espera quando chegardes ao além, e que se colocará como um obstáculo no caminho de vossa ascensão. Não apenas o indivíduo isolado, mas também as autoridades mostraram abertamente sua oposição a este mandamento e também à palavra de Deus durante séculos, obrigando pessoas a prestar juramento, forçando-as à transgressão sob ameaças de pesados castigos terrenos, que se não correspondessem às exigências. O castigo do além é muito mais grave, porém, e recai sobre todos aqueles que exigiram esses juramentos e não sobre aqueles que se viram coagidos a prestá-los. Também Cristo disse expressamente: que vossa fala seja sim ou não, pois o que passa disso é do mal. E as autoridades, todavia, tinham o poder para dar importância decisiva ao sim ou ao não, castigando a fraude perante o tribunal, assim como o juramento falso. Desse modo, podiam conseguir elevar o valor das palavras perante o tribunal até aquele grau que eles necessitavam para um julgamento. Não havia necessidade de forçar seres humanos a transgredirem o mandamento de Deus. Agora terão seu julgamento no além, mais duro, mais severo do que jamais haviam suposto, escarnecendo da reciprocidade. Disso não há nenhuma escapatória. Pior ainda foi o procedimento das igrejas e de seus representantes, que submeteram seus semelhantes às mais terríveis torturas, sob a invocação de Deus, queimando-os por fim, novamente sob a invocação de Deus, se não houvessem perecido antes em virtude dos suplícios. O imperador romano Nero, bem conhecido por todos por causa de sua crueldade, não foi tão perverso nem tão condenável nas torturas dos cristãos quanto a Igreja Católica, com seu registro imenso de pecados perante as leis de Deus. Em primeiro lugar, não martirizou nem assassinou tantas pessoas e, em segundo lugar, não o fazia sob a invocação tão hipócrita de Deus, que em sua espécie tem de contar entre as piores blasfêmias contra Deus, capazes de serem praticadas por um ser humano. De nada adianta quando essas mesmas igrejas condenam hoje o que outrora foi cometido por elas de modo criminoso, infelizmente por tempo demasiado, pois não abandonaram essas práticas voluntariamente. E ainda hoje não se procede muito diferente em hostilizações mútuas, somente sob forma mais discreta e mais moderna. Também aqui, com o tempo, só se modificou a forma, mas não o núcleo vivo. E é esse núcleo somente que escondem de tão bom grado que vale ante o juízo de Deus, jamais a forma exterior. E essa forma atual, apenas aparentemente inócua, nasceu da mesma indizível arrogância do espírito dos representantes de todas as igrejas como até agora. E onde não há essa arrogância condenável, encontra-se uma presunção vazia que se apoia sobre o poder terreno das igrejas. Essas propriedades más dão frequentemente origem às mais descabidas inimizades.
que ainda são entrelaçadas com cálculos terrenos, visando a ampliação da influência, quando não mesmo até a ânsia por uma importância política em grande escala. Tudo isso com o nome de Deus nos lábios, de forma que mais uma vez eu gostaria de exclamar, igual ao Filho de Deus: transformastes com vossas ações as casas de meu Pai, que deveriam ser para vossas honras, em covis de assassinos. Denominai-vos servos da palavra de Deus, contudo, vos tornastes servos de vossa arrogância. Cada católico se julga diante de Deus muito melhor do que um protestante, sem que haja motivo para isso, ao passo que cada protestante se julga muito mais sabido e progressista do que o católico, e por isso mais próximo de Deus. São esses os que afirmam ser adeptos de Cristo, que se desenvolvem de acordo com suas palavras. Ambas as partes são tolas, por se apoiarem em coisas que não valem nada perante a vontade de Deus. Justamente todos esses pecam muito mais contra o segundo mandamento de Deus do que os adeptos das outras religiões, pois não somente abusam do nome de Deus pelas palavras, mas também pelos atos, com toda a sua maneira de viver e até mesmo no seu assim denominado culto a Deus. Dão às pessoas que pensam e observam deveras apenas um repugnante exemplo de formas vazias e de pensamento oco, justamente pela presunção ilimitada de quererem fazer crer a si próprios, bem como aos que os cercam, que já possuem um lugar no céu, à frente dos adeptos de outras crenças, é que mais profundamente aviltam o conceito de Deus. Não importam as formalidades externas dos rituais das igrejas, o batismo e tantas coisas mais. É tão somente o ser humano interior que terá de comparecer perante o juízo. Gravai isso, ó arrogantes, a quem já foi anunciado que no dia do juízo desfilarão enfatuadamente, convencidos de si, embandeirados e pomposos, a fim de receber alegremente a sua recompensa. Não alcançarão, porém, jamais o reino do Espírito aos pés do trono de Deus, porque receberão a paga que merecem, antes de lá chegar. Um sopro gélido os levará, qual joio sem nenhum valor, pois falta-lhes a humildade pura dentro de si e o verdadeiro amor ao próximo. São, pelos seus modos, os que mais abusam do nome de Deus, os maiores transgressores do segundo mandamento. Serviam todos a Lúcifer, não a Deus, e escarnecem assim de todos os mandamentos de Deus, do primeiro ao último, principalmente, porém, deste segundo mandamento, cuja transgressão constitui a mais negra conspurcação do conceito de Deus no nome. Cautelai-vos de continuar a passar levianamente por este mandamento. Observai atentamente a vós próprios e ao vosso ambiente. Considerai que, se cumprirdes fielmente 9 mandamentos e não atentardes a um, estarei, não obstante, perdidos por fim. Se um mandamento é dado por Deus, tal fato já comprova que não pode ser considerado levianamente e que tem de ser cumprido com inexorável necessidade.
Do contrário, nunca vos teria sido dado. Cautelai-vos de continuar a passar levianamente por este mandamento. Observai atentamente a vós próprios e ao vosso ambiente. Considerai que, se cumprirdes fielmente 9 mandamentos, não tentardes a um, estarei, não obstante, perdidos. Por fim, se um mandamento é dado por Deus, tal fato já comprova que não pode ser considerado levianamente e que tem de ser cumprido com inexorável necessidade. Do contrário, nunca vos teria sido dado. Não vos atrevais a orar, se não puderdes vibrar ao mesmo tempo com toda a alma nas palavras. E acautelai-vos para não vos apresentardes ante vosso Deus como tagarelas irrefletidos, pois nesse caso sereis culpados de abusar do nome de Deus. Antes de pedir-lhe alguma coisa, refleti cuidadosamente se isso é iminentemente necessário. Não vos emaranheis em fórmulas de orações, cuja recitação monótona em horas determinadas tornou-se um mau costume em todos os rituais religiosos. Isso não é apenas um abuso do nome de Deus, mas até uma blasfêmia. Na alegria ou na aflição é sempre muito mais valioso um sentimento intuitivo ardente, sem palavras, do que 1000 orações verbais, mesmo que aquele sentimento intuitivo dure apenas uma partícula de segundo, pois tal sentimento intuitivo é sempre legítimo e jamais constitui hipocrisia. Por esse motivo, jamais representa abuso do conceito de Deus. É um momento sagrado sempre que o espírito humano quer prostrar-se ante os degraus do trono de Deus, suplicando ou agradecendo. Isso nunca deve tornar-se tagarelice habitual, nem mesmo pelos servidores de uma igreja. O ser humano que chega a usar o nome de Deus em todas as oportunidades possíveis e impossíveis, jamais teve a mínima noção do conceito de Deus. É um animal, mas não um ser humano, pois, como espírito humano, deve possuir a faculdade de intuir dentro de si um Deus, mesmo que fosse apenas uma vez em sua existência terrena. Porém, essa única vez seria o suficiente para tirar-lhe incondicionalmente a vontade de transgredir levianamente o segundo mandamento. Trará, então, eternamente dentro de si a necessidade de só pronunciar o nome de Deus ajoelhado, na maior pureza de todo o seu íntimo. Quem não possui isso está muito longe de sequer merecer a palavra de Deus e muito menos de ingressar no reino de Deus. De fruir sua proximidade bem-aventurante. Por esse motivo, é também vedado fazer uma imagem de Deus Pai segundo o sentido humano. Outra tentativa nesse sentido levará a uma diminuição lastimável, porque nem o espírito humano nem a mão humana estão capacitados a distinguir, através da vivência, a menor parte sequer da realidade e de fixá-la em uma imagem terrena.
maior obra de arte nesse sentido significaria apenas um profundo rebaixamento. Um olho tão só indica tudo em seu brilho indizível. Tão sublime é a grandeza, a voz incompreensível, que concentrais na palavra Deus, e que, com a mais insensata ousadia, vos atreveis muitas vezes a usar como o mais corriqueiro dos palavrórios vazios e inconsiderados. Tereis de prestar contas por essa vossa atuação. Essa, portanto, é o segundo mandamento explicado pelo Messias Abedrushim. Muito severo, muita severidade, né? Por aí, quem leva a sério, né, os ensinamentos de Deus, o aprofundamento, os conceitos, nas reflexões, poderemos perceber, intuir que as religiões hoje na Terra são as maiores pecadoras de Deus, né? De Deus, dos mandamentos de Deus. Então é isso. Então tá a dica aí, é muito especial para o dia de hoje, né? Dia de Natal, do Messias Abedrushim, Os 10 Mandamentos e o Pai Nosso. Esse livro é publicado e comercializado pela entidade Ordem do Grau na Terra, no formato brochura e no formato de bolso, livro de bolso. Pelo site www.graal.org.br. Também a Fundação da Mensagem do Graal no Brasil também publica esse livro e está à venda também, no português europeu. www.mensagemdograal.com.br. Então é isso. Pessoal do sábado de Natal. Feliz Natal e feliz Ano Novo a todos. Os de boa vontade, na luz da verdade, do real Messias Emmanuel Abedrushim, o Senhor do juízo final. Shalom, muita paz, muita luz.